E aí pessoal, Edu aqui de novo falando de relacionamento mais uma vez, porque relacionamento é uma coisa complicada mesmo. E se você sente que você está num relacionamento que você não está mais se sentindo feliz, tem alguma coisa estranha, e você sente falta de como era esse relacionamento há um tempo atrás, então esse vídeo é pra você. Homem, mulher e basicamente todo tipo de relacionamento, mas principalmente relacionamento afetivo entre duas pessoas. Você lembra do momento em que seu relacionamento era diferente do que é agora? Era muito melhor, era muito mais gostoso, você se sentia feliz, a outra pessoa parecia feliz e vocês não conseguem mais, não tem mais a mesma afinidade que vocês tinham, né? Não tem mais essa mesma sensação de estar em um relacionamento e aquela sensação gostosa de estar com a pessoa que você escolheu e tal. Então, vamos separar por partes, né? Primeiro, lembra do momento em que esse relacionamento era perfeito para você. É normal que as coisas mudem, né? Porque a gente mesmo muda, eu sempre falo isso, né? E o relacionamento faz parte desse processo de desenvolvimento individual de cada pessoa. A gente procura uma pessoa para se relacionar exatamente porque sozinho a gente sente falta de alguma coisa, a gente precisa de outra pessoa para complementar isso. E isso é totalmente normal, né? Nós somos seres humanos, nós somos seres sociais e basicamente, primitivamente, a gente precisa ter um par, assim, né? Um complemento para ter um desenvolvimento saudável e um segmento saudável da vida e tal. Isso sempre foi assim e sempre vai ser assim. Por mais que as coisas estejam mudando, a sociedade esteja sempre mudando, né? A gente tem que aprender a ser independente e tal, muito mais do que em outros momentos. Mas ainda assim, como nós continuamos sendo seres humanos, então a gente continua tendo essas necessidades básicas de estar com alguém, de ter alguém ali para você dividir de verdade a sua vida e tal. Então assim, a primeira coisa é você saber que você precisa se conhecer e aprender a estar bem sozinho. Muitas vezes a gente coloca na outra pessoa a responsabilidade de resolver os nossos problemas, e os nossos problemas que muitas vezes a gente nem sabe quais são, sabe? Então às vezes você tem alguma coisa que te falta ali, algum incômodo, alguma coisa que você queria que acontecesse, e ao invés de você identificar isso em você, você fica cobrando do outro resolver isso por você. Isso é uma coisa que é bem infantil, né? Vem desde a infância, porque quando a gente é criança, quando a gente é um bebê, a gente precisa que os outros, né, que os nossos pais, principalmente, cuidem da gente e resolvam os problemas pela gente. E quando a gente cresce, se a gente não resolve essas questões, aí a gente precisa a gente sente essa necessidade de que o outro deveria resolver isso pela gente, né? Então, basicamente, né, simplificando, se você é um menino, você sente falta de uma mãe para cuidar de você, e se você é menina, você sente falta de um pai para cuidar de você. Isso sendo bem simplista, mas não muda muito, sabe? Mesmo com dinâmicas diferentes, né? Se você for, sei lá, homossexual, ou se você tiver numa polaridade errada, e você sendo menina, você sente falta de uma mãe, você sendo menina, você sente falta do pai, não muda muito. Basicamente é isso, né? A gente sente essa necessidade do outro resolver os nossos problemas e preencher os nossos vazios. E relacionamento serve para isso também. Então, assim, o relacionamento ele tem várias fases também, né? No começo do relacionamento, geralmente você está apaixonado, apaixonada, então você se deixa levar muito mais por essa sensação de estar apaixonado, e só de estar perto da pessoa, só de estar com a pessoa, tudo já parece resolvido. Mas com o tempo, né, ao longo dos meses, geralmente depois dos 2 anos, 3 anos, essa paixão abaixa. Então você perde essa vantagem de estar apaixonado e de ficar cego para todo o resto e ter só a pessoa. E aí você passa, as outras questões, né, os outros problemas passam a vir à tona. E tudo bem, é normal, é assim mesmo. E um relacionamento tem que ser um lugar confortável para os dois. Se as coisas não estão bem para você, provavelmente também não estão bem para o outro. Porque num relacionamento saudável, equilibrado, os dois eles estão basicamente no mesmo ponto, no mesmo nível, né? De formas diferentes, né? Cada um executando seu papel, de homem e de mulher, mas eles tendem a estar no mesmo nível para ser saudável, né? Não vai ser saudável se um estiver super bem e o outro estiver lá embaixo mal, sabe? Para ser um relacionamento saudável, os dois têm que estar no mesmo nível. Bom, então tem alguns pontos que você tem que observar.
Primeiro, você tem que saber o que você está sentindo e o que você está precisando e por quê. Esse é o primeiro ponto. Você tem que se resolver com você mesmo. Não tem como você estar bem com outra pessoa se você não está bem com você mesmo. Então a primeira coisa é você se conhecer, se aprender a se ouvir e entender o que te falta ou o que te incomoda. Você tem que ter uma certa clareza disso. A gente nunca vai ter uma clareza total disso, porque essas necessidades, esses anseios, esses vazios, eles vêm do seu subconsciente, do seu inconsciente. Então você não tem mesmo acesso. Você pode ter uma ideia mais ou menos do que te falta ou o que te incomoda. E esse é o primeiro passo. Você tem que saber, se conhecer e saber que incômodo é esse, o que está errado com você. E aí o segundo passo é você melhorar a sua comunicação com o seu parceiro, sua parceira. Porque a comunicação é uma coisa complicada, né? Você expor o que você está sentindo, você expor a sua fraqueza. Para muitas pessoas isso é muito difícil. Para todo mundo isso é difícil, né? Algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos, mas é muito difícil porque é uma coisa muito delicada e sensível. Quando você expõe sua fraqueza, você fica vulnerável, né? E geralmente a gente tende a se proteger disso, né? Dessa vulnerabilidade. Mas um relacionamento serve exatamente para isso, para você poder expor essas suas vulnerabilidades, essas suas fraquezas e trabalhar nisso e fortalecer isso para que elas deixem de ser uma fraqueza, né? E como que você faz isso, né? Como que você se conhece? Primeira parte. A primeira forma, que é a forma mais que eu recomendaria e a forma mais simples e segura de fazer isso, é buscando uma terapia, buscando um psicólogo, um psicanalista ou um terapeuta de casal e tal, essas coisas. Porque aí você vai ter a ajuda de alguém olhando de fora, né, e um profissional que está acostumado a lidar com essas dinâmicas e olhando de fora. E é muito mais simples, né, você entender um problema olhando de fora. Pode perceber como é muito mais fácil para você olhar para a vida dos outros e resolver os problemas dos outros do que resolver os seus próprios, porque é muito mais fácil você fazer essas coisas olhando de fora. Então ter a ajuda de um profissional é o recomendável. Mas independente disso, você tendo essa possibilidade de ter ajuda de fora ou não, você pode desenvolver algumas formas de se observar de fora, sabe? Então tem uma técnica, né, uma corrente de pensamento que eu gosto muito que chama Mindfulness, que quer dizer estar totalmente presente no momento, sabe? É um tipo de meditação, de você estar num lugar totalmente tranquilo, né, numa situação totalmente tranquila e confortável, e ali fechar os olhos e estar totalmente presente no momento, ouvindo os seus pensamentos ativamente, tá? Prestando atenção. Porque é muito difícil para algumas pessoas, imagino, para mim é muito difícil também, identificar o que se passa, né? Você tem uma ansiedade, um incômodo, mas tá, o que é isso? Do que se trata? E você conseguir ali fechar e ouvir e prestar atenção e saber, é isso que me falta, é isso que me incomoda, entendeu? Então, você tem que conseguir fazer isso sozinho por algum tempo, até se conhecer melhor e se entender melhor, sabe? Porque uma coisa que me chocou muito quando eu percebi é que você não é os seus pensamentos, você não é tudo uma coisa só, sabe? A sua mente, ela é dividida em várias partes. E nem sempre essas partes se comunicam muito bem também. Então você saber identificar o que está acontecendo, o que está sentindo, o que está faltando, é super importante. Porque não tem como você esperar do outro que ele resolva os seus problemas se nem você sabe quais são os seus problemas, né? Então você saber é o primeiro passo. E aí a partir daí, a partir do momento que você sabe o que te falta ou o que te incomoda, você tem que ter uma forma de se comunicar, né, sobre isso, de comunicar ao seu parceiro, à sua parceira sobre isso, né? E como que você faz isso? Em relacionamentos, principalmente, né? Pode pensar no seu relacionamento, em relacionamento das pessoas que você conhece. E você vê na internet também, né? Você entra em grupos, em comunidades que estão falando de relacionamento, você vê que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em se comunicar com os seus parceiros, né? Você tem, tipo, coisas que você não pode falar porque você acha que o outro vai ficar chateado e tal. E isso é um problema muito grande, porque a comunicação é o fator mais importante, né? Uma das bases mais importantes no relacionamento, né? Comunicação, respeito e confiança. Então você tem que poder
chegar para o seu marido, para sua esposa, para o seu namorado, para sua namorada e poder falar do que te incomoda, do que te falta. Porque se você não tem essa capacidade de comunicação, então não tem como um relacionamento dar certo, né? Não tem como, sabe? É impossível. Você tem que poder se comunicar, você tem que poder ter a liberdade de falar tudo que você pensa e tudo que você sente para o seu parceiro e para sua parceira. E como que você faz isso também, né? Desenvolvendo a capacidade de se comunicar de forma não agressiva, né? De forma efetiva. Então, assim, por exemplo, é uma coisa que me incomoda, sei lá, eu não gosto que a minha noiva faz tal coisa. Então, ao invés de reclamar e apontar e falar, você tá fazendo tal coisa de novo, você sabe que eu não... Ao invés de fazer isso, o que é isso, né, que eu tô fazendo? Ó, se eu aponto e julgo e falo de uma forma agressiva, a outra pessoa ela vai tender a se defender, porque se você é atacado, você tende a se defender. E aí ela vai contra-atacar e falar, mas você também faz isso. Então, você já está criando um ambiente de briga. E em muitos relacionamentos, e é isso que acontece, né, isso que desgasta o relacionamento, vocês discutem ao invés de conversar. E não é assim que se faz uma comunicação efetiva, uma comunicação não agressiva. Então, ao invés de você falar, apontar e falar, você está fazendo isso, então você está deixando de fazer isso, você fala, olha, eu fico chateado, então me machuca quando isso acontece. Sabe? Você fala sobre você, sobre o seu ponto de vista. Porque daí a pessoa não vai se sentir agredida. Pelo contrário, ela vai entender que você está com um problema e como ela é a sua parceira ou seu parceiro, instintivamente, naturalmente, ele vai tender a tentar resolver esse problema de alguma forma, ou tentar repensar as suas atitudes para não causar esse incômodo para você, né? Então, basicamente é isso. Você tem que saber se comunicar de forma não agressiva. Sempre. Num relacionamento, você tem que conversar de uma forma não agressiva. Um relacionamento não pode ter discussão e briga. Isso não é saudável, sabe? Se você sente essa necessidade de brigar, é porque você tem um problema mais grave, mais profundo e mais individual que você tem que resolver. Não é assim que se conversa no relacionamento. É de forma não agressiva, é de forma efetiva. Então, eu sinto falta de tal coisa, sabe? Eu sinto falta de sair mais. Não assim, você nunca me leva para sair. Não, eu sinto falta de sair mais. Eu gostaria de sair mais. Eu gostaria de ter mais carinho. Eu gostaria de ter mais momentos juntos, assistindo um filme ou jantando juntos, sabe? Fala sobre você, o que você sente, o que você precisa e o que te machuca. Fala sobre você, sem acusar. Se o seu relacionamento já está muito desgastado e vocês já estão acostumados a partir para discussão, esse processo pode levar algum tempo, mas você tem que trabalhar nisso. É uma coisa que os dois têm que fazer. Mas já que você está aqui, você está buscando a solução, você está assistindo esse vídeo, você está aprendendo, então você pode dar o primeiro passo. Porque as pessoas são muito mais simples do que parece. Por mais, eu sempre falo isso, por mais que a gente pareça super complexo, a gente é simples até, sabe? Se você conhece, se você entende. É como, sei lá, um jogo de xadrez. Para quem não conhece, é super complexo. Mas depois que você passa algumas semanas estudando e jogando, você vê que, apesar de ter muitas possibilidades, muitas combinações diferentes, as regras basicamente são simples, né? Se você segue as regras, você chega no resultado, não é tão complicado. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O que um homem basicamente espera e busca no relacionamento? Ele quer paz em casa, né? Tranquilidade, porque enfrentar o mundo já é uma batalha, já é onde o homem vai gastar ali a sua energia, o seu combate, a sua guerra. Ele vai estar batalhando para ter uma vida melhor, para construir uma vida melhor, para ter mais conforto para a família dele, para enfrentar o mundo. Ele já vai estar gastando a energia dele de luta lá. Então ele quer chegar em casa e ele quer ter paz. A pior coisa para um homem que sai para trabalhar é chegar em casa e ter um monte de problema e ouvir reclamação, sabe? Então por isso que os homens bebem ou preferem ir pro bar antes de ir para casa, porque se você chega em casa e você sabe que você vai ter que enfrentar outra batalha, então às vezes você prefere nem ir, sabe? É muito complicado mesmo. E o que a mulher espera num relacionamento, né? Basicamente, ela quer ter segurança, proteção e sentir que ela está com um homem que ela admira. Que é basicamente isso, sabe? A mulher quer se sentir protegida, segura e saber que tem um homem cuidando dela. Que ele saiu
para trabalhar, para trazer as coisas para ela, para casa, para prover para ela e para a família dela, para a família que ela quer construir ou para a família que ela já construiu. É simples, é só isso, sabe? Basicamente é só isso. E aí entra a questão das necessidades e do que incomoda cada um, né? Então, assim, primeira coisa é você saber, né, como eu falei, o que te falta ou o que te machuca, e dessa forma não agressiva, não violenta, sem discussão, conseguir comunicar isso para o seu parceiro, para sua parceira. E outra coisa que é super importante é entender sobre as linguagens de amor de cada um, porque tem um vídeo falando sobre isso, vou deixar na descrição aqui. Cada pessoa, ou melhor, existem 5 formas de você comunicar o seu amor, o seu afeto, né, a sua afetividade. E cada pessoa tem formas diferentes, né? Tem 5 formas, tem combinações dessas formas e cada pessoa é diferente. Então você também entender quais são as suas formas e entender quais são as formas do seu parceiro vai facilitar muito essa comunicação, né? Essa sintonia entre vocês. Porque só lembrando aqui, trazendo superficialmente, as formas são palavras de afirmação, toque, carinho, tempo de qualidade, atos de serviço e presentes. Então, de novo, se você, por exemplo, está se sentindo carente de toque e o seu parceiro ou a sua parceira não tem o toque como linguagem de amor, você sempre vai sentir essa falta. Até o momento em que você entenda isso, aprenda a se comunicar de forma efetiva e faça o seu parceiro entender que receber carinho e toque é importante para você, sabe? Não tem como ele adivinhar, principalmente se nem você sabe. Então, você tem que entender quais são as suas linguagens, entender quais são as linguagens do outro e conseguir trabalhar essa comunicação para que ambos consigam falar na mesma língua, entendeu? Então, por exemplo, você pode sentir que, ou você pode ouvir a sua parceira, a sua esposa, reclamando que, por exemplo, vocês não passam tempo suficiente juntos, que aí entra a questão do tempo de qualidade. E pode ser que esse tempo de qualidade não seja importante para você. Então, se vocês não têm esse entendimento e não têm essa comunicação, ela sempre vai estar reclamando e você sempre vai estar perturbado porque ela só reclama e digamos que a sua linguagem seja presente. Você enche ela de presente e ela está sempre reclamando, entendeu? Porque vocês não estão falando na mesma linguagem. Ela quer uma coisa e você está fazendo outra. E muitas vezes você quer uma coisa e ela está fazendo outra. Então, digamos que a sua linguagem seja palavras de afirmação e a dela seja, digamos, atos de serviço. Então você chega em casa e ela faz tudo por você. Ela vai lá, põe comida no prato, traz a roupa para você, prepara o banho, faz tudo. E na linguagem dela, na visão dela, ela está demonstrando o amor que ela tem por você, dessa forma. Mas você queria ouvir palavras de afirmação, você queria ouvir: nossa, estava morrendo de saudade, que bom que você chegou. Nossa, você deve estar muito cansado, vem cá, descansa, parabéns pelas suas conquistas. Sabe, são coisas simples que são muito efetivas, sabe? Então presta atenção nisso primeiro. Se conheça, entenda as linguagens de amor e trabalha a comunicação. Isso vai mudar tudo, isso vai mudar tudo. Porque assim, se a gente está falando de um relacionamento que em algum momento foi muito bom e agora não está, significa que vocês são pessoas que têm afinidades, né? Que vocês chegaram a compartilhar momentos juntos e vocês se dão bem, né? Vocês têm alguma coisa ali que funciona muito bem. A química ou as visões sobre o mundo, né? Visão política, religião, não sei. Ou a questão de família e tal. Então vocês têm coisas boas. Vocês só não estão conseguindo mais se comunicar bem. Vocês não estão conseguindo mais entrar naquela sintonia que vocês tinham. E aí assim, ainda sobre relacionamento, né? Alguns relacionamentos são feitos para acabar mesmo e tudo bem. Você às vezes tem uma questão para resolver ou um trauma para resolver e você precisava desse relacionamento para resolver isso. E acabou cada um pro seu lado, tudo bem, tudo certo também, né? Tem um livro que fala de uma teoria sobre os 3 amores, que fala que, claro, tudo que eu tô falando aqui
de forma geral, né? Cada pessoa pode ser levemente diferente e tal. Mas basicamente a gente tem 3 amores, de acordo com essa teoria, que é o amor da fase da luxúria, o amor da fase da paixão e o amor da fase do compromisso. Que o que é isso, né? A primeira fase, né, o nosso primeiro amor, a primeira coisa, é uma coisa muito primitiva, uma coisa muito de carne, né? Uma coisa ali da adolescência, do final da adolescência, do início da juventude, então uma coisa muito carnal, sabe? De química mesmo, de você estar num relacionamento porque você gosta do cheiro da pessoa, de beijar a pessoa, de transar com a pessoa, uma coisa muito carnal, é a fase da luxúria. Aí tem a fase da paixão, que é quando você supera isso, e aí você se apaixona pela pessoa, e é tudo aquela pessoa, você está totalmente apaixonado por aquela pessoa, e isso passa também, né? E aí entra a fase do compromisso, que é quando você já superou esses dois, então você sabe disso, você tem isso, né, com você, a questão da química, da luxúria, a questão da paixão, mas você quer algo mais, um compromisso, né, uma coisa tipo, para constituir uma família, constituir uma vida juntos, porque você... eu ouvi uma frase essa semana que eu achei muito forte, que é assim, o homem ele tem 2 vidas. A segunda começa quando você entende que a primeira acaba. Então, chega um momento que você percebe que o tempo está passando, a sua vida vai passar e você quer ter alguém para compartilhar essa experiência com você até o final, entendeu? E aí é o terceiro amor, né? A terceira fase do amor, que é o do comprometimento. Então, digamos que você sabe que você decidiu compartilhar a sua vida, ou pelo menos uma fase grande da sua vida, ou a próxima fase da sua vida com essa pessoa. Então, você tem que trabalhar isso. Isso vai fazer bem não só para o relacionamento, né? Mas para você também como pessoa. Porque por mais que num relacionamento saudável, num relacionamento duradouro, você esteja dividindo a sua vida com uma pessoa, ainda assim, a sua vida, uma parte da sua vida é uma experiência solitária, é uma experiência única, né? A gente nasce sozinho e a gente vai morrer sozinho. E aí nesse tempo você pode ter alguém para complementar, porque é como aquele símbolo do yin e yang. Tem o masculino e tem o feminino, e isso fica se alternando. Geralmente, basicamente, o homem vai se sentir mais feliz e confortável do lado masculino e desempenhando os papéis masculinos, assim. E a mulher do lado feminino. Claro que você pode falar, mas eu fico melhor no lado masculino sendo mulher e o meu marido ele é do lado feminino e a gente funciona, tudo bem. Pode funcionar, sempre existem exceções. Mas eu estou falando basicamente, o homem, se ele estiver na posição de ser o protetor, ser o provedor, isso vai fazer ele se sentir muito melhor como homem, melhora o ego dele, e ele vai ser mais homem, ele vai conseguir se desenvolver melhor assim, sabe? Basicamente é isso. E a mulher também, se ela se sentir protegida, ela tiver a oportunidade de cuidar, de ser feminina, ela vai se sentir muito melhor. Porque a mulher pode desempenhar muito bem o papel de homem, a mulher pode ser independente, ela pode sair, trabalhar, ter carreira e tal, mas isso vai ser muito mais cansativo para ela do que para o homem, porque as estruturas que nós temos, tanto físicas quanto mentais, são propícias para cada papel. O homem tende a ser muito mais lógico e mais racional, sabe? Pensa como que basicamente é uma conversa de homem e uma mulher. A mulher, ela quer desabafar e falar dos problemas e tal, e na cabeça do homem ele tá pensando, tá, resolve assim, resolve assim, resolve assim. E muitas vezes a mulher nem quer ouvir isso, porque a mente dela não funciona assim. Ela quer poder sentir que alguém está ali apoiando e entendendo os problemas dela, e observando ela e cuidando e protegendo ela. E o homem não, é muito mais racional, ele tá pensando ali no problema, no foco, sabe? Tipo, tem um problema? Então vamos fazer isso para resolver. Isso tá acontecendo? Vamos fazer isso para resolver. Isso daqui não tem como resolver? Bom, se não tem como resolver, então deixa para lá. Entendeu? São diferentes, né? Então, de novo, cada um pode desempenhar qualquer papel, mas o homem desempenhando o papel masculino e a mulher desempenhando o papel feminino, eles se sentem muito mais intimamente mais felizes porque é mais confortável, entendeu? Claro que tem o risco, né? Para os dois lados. Essa dinâmica de homem e mulher, de masculino e feminino, apesar de serem papéis diferentes, eles são muito equilibrados, é tudo muito equilibrado. É bem interessante quando você entende a fundo. Então, assim, a mulher corre o risco, sim, de ocupar simplesmente o papel feminino, de ficar em casa, cuidando da casa e se cuidando, sabe? Porque ela tem que, se o homem não fizer o papel dele também, de proteger e de cuidar dela e de estar ali focando nela, ela pode perder, né? Porque ela está deixando de trabalhar fora, deixando de ter uma carreira, está dependendo financeiramente
desse homem, então ela pode perder. E o homem também pode perder, porque se ele tá lá focando na batalha, no trabalho, tentando ter uma coisa melhor, e ele tá sendo traído, ele também vai perder. Então os dois têm riscos, os dois lados têm riscos e benefícios, entendeu? Então o que você deveria, né, fazer, o que é um relacionamento saudável? No relacionamento saudável, cada um faz o seu papel, e tendo essa base, né, de comunicação, confiança e respeito, você sabe que o outro não vai estar te prejudicando. Então, se a mulher que está fazendo o papel feminino, né, tá lá cuidando, tá lá em casa, tá lá se cuidando e cuidando dos filhos e tal. Se esse parceiro dela tá fazendo o papel masculino dele muito bem, e tá lá batalhando e ganhando mais grana e chegando e dando toda a atenção para ela vai estar ganhando também. E ele vai estar ganhando também, entendeu? Porque o papel do homem, o homem se sente, o objetivo, né, de vida, o que faz o homem se sentir bem, se sentir homem, é exatamente isso, é poder sair, lutar, enfrentar o mundo e chegar em casa e ter a paz, e ter o carinho, né, e a admiração da parceira dele. Então, se cada um faz o seu papel muito bem, os dois saem ganhando. Por isso é super importante você escolher bem quem é o seu parceiro e quem é a sua parceira. A partir do momento que você escolheu, é isso mesmo? É essa pessoa que eu quero, com essa pessoa que eu quero me desenvolver e quero trabalhar? Então você tem que desenvolver essas coisas que a gente estava falando antes, de se conhecer, se ouvir, entender quais as suas necessidades e o que te incomoda e saber comunicar isso. Então, se você entende, se você se entende e o outro também se entende, e vocês têm essa comunicação clara, tudo flui muito bem, porque você entende que minha parceira, ela gosta de presentes. Então eu tô aqui, tô na batalha, mas eu vou levar alguma coisa para ela em casa, para ela entender que, olha, eu estava lá fora, eu estava batalhando pela gente, mas eu te amo, eu estava pensando em você. E esse presente representa isso, porque a sua linguagem é presente, entendeu? E a mesma coisa do outro lado. A mulher tá lá cuidando das coisas, cuidando da casa, se cuidando, e ela entende que a linguagem de amor do marido é tempo de qualidade. Então quando ele chegar, ela vai saber parar tudo que ela tem que fazer. Tudo bem, você tem um monte de coisa para fazer, mas você vai saber que você vai parar tudo e você vai passar um momento com o seu parceiro, porque você entende que para ele isso significa amor, entendeu? E aí tudo se torna muito mais simples. Aí você pode falar, mas assim é complicado, é muito difícil, eu não quero ter todo esse trabalho. Mas assim, relacionamento é coisa para adulto, é coisa para gente grande. E a vida, ela é mesmo uma coisa difícil, não é fácil, sabe? O seu trabalho, você tem um emprego, você tem um trabalho, não é difícil? Você não tem que aprender coisas, você não tem que às vezes fazer coisas que você não gostaria até para manter essa relação de trabalho, sabe? Você faz isso pelo seu trabalho, por que você não pode fazer pelo seu relacionamento também, né? Ser pai, ser mãe, não é super difícil? E você não consegue, você não aprende? Sabe? Porque é uma necessidade da vida, é assim mesmo, a vida, ela é difícil. Ela exige da gente, às vezes, coisas que naturalmente a gente não gostaria de fazer. E tem que ser assim mesmo, porque se você for fazer só o que você gostaria de fazer, é só pegar exemplo de pessoas que fazem isso, né? Você se torna um preguiçoso, um homem que tem 40 anos e mora com os pais jogando videogame e engorda, não faz academia, não se cuida, sabe? Porque se você se deixar levar pelas coisas só que você tem que fazer, você continua sendo um bebê para sempre, porque um bebê é o único ser humano que pode se dar ao luxo de fazer simplesmente as coisas que ele tem que ele sente desejo de fazer, né? Porque ele não tem ainda essa racionalidade, ele não consegue pensar. E você não é mais um bebê. Então você tem que ser adulto, e ser adulto em todas as áreas da sua vida. Você aprende a ser um adulto para ter uma profissão, você tem que aprender a ser adulto para ter um relacionamento saudável também, sabe? Porque a responsabilidade disso é sua. O relacionamento é metade, 50% cada um. Então se você escolheu bem a pessoa com quem você quer se relacionar, faça a sua parte e espere que ele faça dele também. Se a outra pessoa não fizer, se apesar de todo esse esforço, né, você tá lá, você já entendeu quais são as suas necessidades, você aprendeu a se comunicar, você está comunicando, e a pessoa simplesmente não tem interesse em fazer a parte dela, então você já não está mais num relacionamento, né? Você está sozinha nisso, então está na hora de pensar que pode ser o fim desse relacionamento e partir para outro. E
Bom, basicamente é isso, né? A gente vai voltar e vai falar outras vezes sobre relacionamento, com certeza. Mas se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um like, tá? Porque isso vai me ajudar bastante. Ó, esse canal tá começando. Eu ainda tô tentando entender que tipo de conteúdo faz mais sentido para vocês e tal. Então, deixa o like, deixa o comentário se você quiser complementar com alguma coisa ou se faltou falar alguma coisa. Eu pretendo falar sobre isso muito mais vezes, né? Porque relacionamento é um dos assuntos que eu mais me interesso, né? Eu tô no meu terceiro relacionamento sério, né? Que eu moro com a minha noiva. E eu já tive um relacionamento de 5 anos, outro relacionamento de 8 anos e agora eu tô 2 anos com ela. Então, relacionamento é uma coisa que me interessa muito, né? Hoje, entender, olhar para trás, entender o que faltou ou no que eu falhei nos outros relacionamentos, né? Me faz pensar bastante, pesquisar bastante sobre isso. Então, é uma coisa que me interessa muito, eu pretendo falar de novo. Então, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, tá? E tamo junto, abraço, até a próxima, tchau, tchau.